para entender Apocalipse capítulo 4 e 5, eu vou te fazer uma pequena pergunta e você vai se respondendo a essa pergunta aí junto daí. Então a gente vai estudar o livro do Apocalipse. E a pergunta que eu vou fazer para você é a segunda. Quando você lê Apocalipse capítulo 4 e 5, o que você vê? Apocalipse capítulo 4 e 5 são um complemento do outro, né? O capítulo 5 complemento do capítulo 4. Só que desde Apocalipse capítulo 1, ele está mostrando as coisas. Então ele está montando, ele está, na verdade, falando por codificação, fazendo, colocando enigmas para a gente ir decifrando, para a gente ir montando. Então, desde Apocalipse capítulo 1, ele coloca a apresentação de Cristo, e ele vai falando, Apocalipse capítulo 2 e 3 vai falando das 7 igrejas, e Apocalipse capítulo 4 e 5, ele vai mostrar ali a visão de João. E aí você vê que desde João capítulo 1, ele já fala para João, o que tu vê, escreve, o que tu vê, escreve. E a pergunta que eu faço para você é a seguinte, relacionando a todas as escrituras, quando você lê o livro do Apocalipse até o capítulo 5, o que tu vês? Essa pergunta você vai ver que ela foi feita para os profetas. Então o Senhor ele vai mostrar um cesto de figos para Jeremias e vai perguntar, o que tu vês, Jeremias? Vai dizer, eu vejo figo bom e vejo ruim. Ele vai mostrar para Amós um prumo. Pergunta, o que tu vês, Amós? Um prumo. Ele diz, eu porei um prumo no meio do meu povo. Ele mostra um cesto de fruto de verão para Amós também e pergunta, o que tu vês? E ele vai falar, um cesto de fruto de verão. E ele vai falar, chegou o fim para o meu povo. Mas o que tu vês? Aqui você vê que tem a parábola da figueira, quando Cristo está falando que olhem para a figueira, quando virdes seus ramos florescer, frutos de verão. E ele diz aqui, chegou o fim para o meu povo, jamais passarei por ele. E Cristo vai dizer, não verei minha face, até que digam, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Para Zacarias, ele fala em Zacarias 4 e 2, mostra um candelabro e pergunta para Zacarias, o que tu vê? Vejo um candelabro de ouro. Tu sabes o que é isso, Zacarias? O que simboliza? Não sei. Resposta dele, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Então o Senhor ele vai fazendo perguntas aos profetas em Daniel, ele vai falar, sabe e entende, Daniel. Sabe e entende. E em João, ele diz, o que tu vês, escreve para as 7 igrejas. E ele ainda faz outra pergunta para João, quando ele diz, João, quem são aqueles que vestem branco? Ele diz, tu sabes, Senhor. Então você vê que desde Gênesis capítulo 1, o Senhor, no livro de Gênesis todo, ele vai mostrando a alegoria das coisas, da criação, e isso vai ficar como exemplos, alegorias, isso está escrito no livro de Hebreus, para que nós possamos entender o que o Senhor está falando. Porque você vê que ele fala por parábolas, ele não revela as coisas dele. E por que o Senhor está falando por parábolas? A gente tem algumas ideias de por que ele fala por parábolas. Então, você vai ver o Senhor fazendo um jardim. Um jardim não é a configuração do céu. Ele vai colocar duas árvores ali no jardim, outra parábola que ele está mostrando. Uma árvore do conhecimento do bem e do mal e uma árvore da vida. Ele está mostrando Cristo e o diabo ali. Você vai entender pela Escritura que é disso que ele está falando. Então ele faz um homem e uma mulher e coloca no jardim. Um homem e uma mulher que ele faz da terra, coloca naquele jardim. Casa os dois. E o apóstolo Paulo, quando vê isso, ele vai dizer lá em Efésios 3, grande é esse mistério, mas eu não me refiro ao homem e à mulher, mas Cristo e a igreja. Então olha o que o apóstolo Paulo olha e está vendo. Ele olhou para a mesma coisa que você olhou, mas ele viu um mistério. Ele viu Cristo e a igreja aqui, porque ele está olhando para as coisas que o Senhor está fazendo e ele está perguntando, o que tu vês? E o apóstolo Paulo está mostrando aqui o que ele está vendo aqui. Ele diz, grande é esse mistério, mas eu não me refiro ao homem e à mulher, mas a Cristo e a igreja. Então, por isso deixará o homem pai e mãe. Quando foi que Cristo deixou pai e mãe? O que você está vendo quando você olha para a criação? Então, é tão certo aquela
parte que o Senhor vai falar para a serpente, o teu descendente da mulher vai esmagar a tua cabeça. Só que ela não vai entender o que o Senhor está falando ali. Você vai ver que ela não entende, que é o próprio diabo, ele não está entendendo o que o Senhor está falando, porque ele vai incitar Caim para matar Abel. Porque ele vai ver Abel ser aceito, Caim rejeitado pelo próprio procedimento deles. Então ele diz, se tu procederes bem serás aceito. Então ele não era aceito por causa do procedimento dele. Então ele está falando aqui, que o procedimento é o que fez ele não ser aceito. Então a serpente incita Caim para matar Abel, achando que Abel era aquele que seria aceito pelo Senhor. Depois você vai ver a construção da Arca de Noé. Olha o Senhor mostrando as alegorias, formando as coisas, mostrando que são 8, 7 pessoas, Noé, mais Noé. Depois, lá na frente, ele vai mostrar o arco-íris. Arco-íris também é figura das coisas que estão no céu. Os 12 filhos de Jacó. Jacó, ele teve uma visão de uma escada do céu, subindo, anjos subindo e descendo. E você vai ver Cristo confirmando, dizendo, em verdade vereis o Filho do Homem, anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ele confirmando que ele é a escada. No segundo ponto, a gente vai ver Moisés. Moisés, ele viu uma sarça ardente. E aquela sarça ardente, o que você vê quando você olha? Você vê apenas uma planta pegando fogo? Ali é a figura da menorá. É a primeira vez que Moisés está vendo a figura da menorá. Então, depois você vai ver que Moisés ele vai ter a visão do próprio Deus, de costas. Depois ele vai fazer o tabernáculo do testemunho. Ele vai ter ali as figuras, a gente vai ver a nuvem de dia, a coluna de fogo na noite e um cordeiro que é morto, que isso é instituído lá na Páscoa, o povo saindo do Egito, as 10 pragas. O que tu vê quando tu olha para essas passagens? Apenas alegorias? O Senhor está mostrando, Ele está anunciando, Ele está falando as coisas. Por isso que Ele fala lá no profeta Isaías, eu anuncio o fim desde o princípio. Deus estranho não há entre vós. E Moisés, para Moisés, ele vai dizer, faz tudo como te foi mostrado. Então Moisés, ele viu as figuras das coisas que estavam no céu. É tanto que Moisés depois ele vai dizer assim, e depois de mim virá um varão semelhante a mim, virá um varão semelhante a mim, a esse vocês ouvirão. Então Moisés, ele viu a figura do Cristo, das coisas que estavam no céu. No quarto ponto eu tenho a visão de Isaías. Você vê que vai evoluindo as coisas, o Senhor começa a mostrar mais detalhes pra gente. Alegorias estavam lá no Antigo Testamento, as coisas que ele está falando, o tabernáculo do testemunho, a Arca da Aliança, aqueles 2 anjos, um de frente para o outro, os 2 querubins, um de frente para o outro, o propiciatório. Deus está mostrando alegorias, isso aí está sendo falado. Então, Isaías, ele já vê 4 seres vivos. Isaías, ele vai ter a boca purificada e o pecado perdoado. Você vai ver a palavra perdoado, expiado. Tem uma pergunta no livro de Isaías que ele diz, a quem enviarei? Quem é que ele está enviando? É o profeta Isaías. O profeta Isaías é o que mais está falando sobre o Messias. Então você vê que aqui não é o profeta Isaías. Quem está falando pela boca do profeta Isaías é o próprio Cristo, quando ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Quem irá por nós? São os anjos? Será que ele está falando dos anjos? Será que não é a mesma coisa que ele está falando lá em Gênesis 1? Deixará o homem pai e mãe? Será que não é o mesmo mistério que foi revelado pelo apóstolo Paulo em Efésios 3? A resposta também vai estar em Apocalipse, capítulo 4 e 5, quando ele está mostrando quem é digno de abrir o livro. A quem enviarei? Aquele que foi morto, venceu, ele é digno de abrir o livro. Eis-me aqui, envia-me a mim. Olha o entrelaçado das palavras, as ligações que você vai vendo entre as escrituras. E o que você vê quando você olha para isso? Você olha o profeta Ezequiel, ele mostra muito detalhe. Eu vou mostrar um detalhe do profeta Ezequiel aqui. Olha, o profeta Ezequiel mostra os 4 seres viventes, só que ele mostra de uma forma organizada. Você vai ver que ele mostra a direita e a esquerda. A esquerda, você vai ver novilho, ele tem face de novilho e face de leão. E à direita ele tem face de homem e face de águia. Você vê que a esquerda vai apontar as figuras que a gente viu, alegorias lá da velha aliança. O leão apontando para a tribo de Judá e o novilho apontando para o cordeiro morto. E à direita você tem
ele com a face de homem, a face de águia apontando para o Filho do Homem, apontando para asas de águia que você vai ver lá no livro do Apocalipse. Então isso aqui aponta para a nova aliança. Você não lembra do Salmo 110, onde ele está dizendo: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés, assenta-te à minha direita. Disse o Senhor ao meu Adonai. Não é disse o Senhor ao meu Senhor, é disse o Senhor ao meu Adonai, ao meu Adonai. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Quinto ponto, Daniel. O profeta Daniel, ele vê a pedra. E a pedra ali, quem é a pedra? Não é Cristo? Olha o que ele está mostrando, a alegoria do reino de Deus como uma pedra vindo batendo nos pés. Sabe por que não bate na cabeça? Bate nos pés. E por que você vê 10 dedos que estão lá com os 10 chifres que vão fazer analogia com os 10 reinos que vão se levantar? Então, aqui ele vai ver toda a autoridade. E todas essas visões foram a alegoria das coisas que se cumpririam e ainda vão se cumprir. Então, João, Apocalipse 4 e 5, ele vai ver um trono armado no céu, uma porta aberta. Você vai lembrar da visão de Jacó, você vai lembrar de Daniel 2, da pedra, você vai lembrar de Daniel 7, quando ele vê o ancião de dia vindo e tomando toda a autoridade, todo o poder está sobre a mão dele. Ele vai ver um assentado. Em Apocalipse, ali na visão de João, no capítulo 4 e 5, ele diz que ele já está entronizado. Aquele que esmagou a cabeça da serpente, lá em Gênesis 1. Os 24 anciãos, 12 patriarcas, 12 apóstolos, olha só, figuras que estão agora já compondo a visão que João está tendo do trono que está armado no céu, figuras das coisas que estão no céu. Diante do trono ele vê 7 tochas apontando a figura das 7 igrejas. No meio, 4 seres vivos apontando os 4 seres viventes. Ao redor do trono, um arco-íris, olha lá a figura, a visão que ele mostra para Noé, a aliança com Noé. Em um proclamando quem é digno de abrir, quem é digno, a quem enviarei? Lembra de Isaías? Quem há de por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. João, não chores, pois aquele que venceu, ele é digno de abrir o livro, de tomar o livro e abrir. E aí a gente parte para o primeiro selo do livro do Apocalipse, que é o novo estudo. Você vê todas essas figuras aqui, e eu ainda posso acrescentar alguma coisa com as visões do livro de Enoque. E no livro de Enoque, você vai ver que Enoque, ele vê o trono entronizado. O trono entronizado entre 7 montanhas. Enoque, ele tira essa visão de que o céu, as figuras, as visões que João está tendo, é como se ele estivesse numa salinha pequena. Então ele está num mundo espiritual muito grande, onde ele está entronizado entre 7 montanhas. E é essa visão que o livro de Enoque vai trazer e vai tirar essa impressão que a gente tem. O livro de Enoque é tremendo, mostra muitas figuras das coisas que tem no céu, muito entendimento. Então nós vamos agora para Apocalipse capítulo 6, o primeiro selo, os 4 selos e os 4 cavaleiros do Apocalipse. Fica aí, estuda comigo e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.